Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, você está no Literatura Agora, um canal que fala de literatura, dicas de leitura, resenha, comentários sobre livros, listas de livros. E hoje nós vamos falar sobre a famosa literatura infanto-juvenil ou jovem adulto, e alguns clássicos, né? E literatura do mundo todo, ou literatura que fala do mundo todo, né? Então o pessoal fica consumindo aí muita subliteratura, né? Estadunidense. Tem essas várias coleções aí. Eu trabalho em biblioteca escolar tem 15 anos, né? Então eu fico vendo como é que as crianças, a preferência das crianças por certas literaturas, né? Então, há um tempo atrás, fazia muito sucesso alguns livros assim, voltados para um público mais que gosta de filme, né? Então, tinha uma série de filmes aí, não precisa dizer o nome. E aí, eles procuram muito alguns tipos de filme, alguns tipos de animação e tal, alguns livros baseados em videogame, né? Então, tem vários videogames aí lançados, literatura baseada em rede de videogame, né? Então, muito filme é baseado em videogame, muito livro baseado em videogame e tal. E o videogame é a moda, né? Dos últimos 10, 15 anos é a moda, mas eu vou dar dicas aqui de clássicos e de literatura do mundo todo, né? Então, vamos começar lá com a adaptação que a Ruth Rocha fez da Odisseia, o Homero, né? Lembrar que tem Ilíada e Odisseia e junto com a Eneida, né? É dos clássicos aí da antiguidade, a Grécia clássica, né? Então esse aqui é bem resumão, né? Então, resumão da Odisseia, a versão da Ruth Rocha tem várias edições, né? Essa aqui, né? É uma das mais atuais. Ruth Rocha, então. Muito bem, Mil e Uma Noites, né? Para quem gosta de literatura árabe ou de contos árabes, então tem vários contos, né? Da literatura árabe, pré-islâmico também, né? Muitos desses contos são pré-islâmicos, mas eles foram coletados ao longo aí da era islâmica, né? Então aqui tem duas versões, e a coleção mesmo das Mil e Uma Noites são dois volumão, assim, né? Então, né, são duas bíblias de história, e isso aqui é condensado, né? Tem um Aladim, né? Então, o Alibaba 40 Ladrões, né? Então são duas edições da Ruth Rocha também, essa aqui, ó, né? Ruth Rocha e Monteiro Lobato são dois, assim, dois nomes de pessoa que faz adaptações de livros clássicos, né? Então, contos persas também tem aqui, essa coleção aqui, a tradução do Fernando Alves. Contos persas, né? Então o pessoal confunde muito a Pérsia com a Arábia, né? Assim como confunde a Pérsia com a Turquia, mas são nações e povos diferentes, né? Então você tem os turcos, os persas e os árabes, né? Então não confundam, né? Não confundam. Então esses aqui são os contos mágicos persas, né? Então é a literatura aqui, um livrinho fininho para você introduzir as crianças, né? Na biblioteca para conhecer os clássicos, né? Então contos árabes, contos persas, né? Vamos lá. Literatura judaica, né? Ou seja, os mitos judaicos. Então Golem, né? O Golem é uma história que se passa lá no Império Austro-Húngaro, lá em Praga, né, em que um rabino faz um personagem, lá, um boneco de barro, né, de argila. Ele molda um ser de argila e esse ser ele coloca lá umas palavras cabalísticas, lá uns símbolos cabalísticos e o ser começa a trabalhar para ele, né? É um robô. É a primeira história de robô, a primeira história de Frankenstein, né? Diz que inspirou a Mary Shelley, né? Só que na Mary Shelley o Frankenstein é restos de cadáveres, né? O médico junta cadáveres lá e forma um ser vivo lá, um ser imenso lá. O Golem não, o Golem é um escravo que ele não pensa, né? Ele faz o que o rabino manda ele fazer, né? Isso aqui é uma versão do Jaime Brenner, né? Literatura judaica. E tem essa coleção bacana aqui, ó, eu gosto muito do Reencontro, né? A coleção Reencontro, que aí tem várias adaptações, né? Você tem o Cândido, Moby Dick, né? Você tem aqui o Alice País Maravilhas, Mil e Uma Noites, Marco Polo, né? Aqui vai ter o Dom Quixote e Lusíadas, né? A versão condensada, Lusíadas é poema, né? Só que aqui é transformado em narrativa. E você tem as Minas do Rei Salomão, né? Então é vários, né? São vários livros aqui, o Inspetor Geral, Cândido, Fantasma de Canterville, O Médico e o Monstro, Assassinato na Rua Morgue, Robin Hood, Robson Crusoe, Viagem de Gulliver, né? Então a vasta coleção com os clássicos adaptados. Muitas vezes a gente lê o clássico adaptado, né? Então as adaptações que eu li do Gulliver, adaptações que eu li do Crusoe, né? As viagens do Júlio Verne também são adaptações. Depois você vai ler o livro na íntegra, né? A primeira versão que eu li dos Miseráveis é um livrinho. Quando você vai ler o Miseráveis é 3 meses de leitura, né? Mas isso aqui é bom para criança, o jovem já ter a introdução dos clássicos, né? O clássico da literatura, assim como aqui os Três Mosqueteiros do Guimard Pai, né? Então tem o Conde de Monte Cristo, né? Tem o Victor Hugo tem a versão também do Corcunda de Notre Dame,
Corcunda e Notre Dame. Aqui vai contar a história do D'Artagnan e os 3 mosqueteiros, né? Então são 4 mosqueteiros, né? A história tem seus 4 mosqueteiros. Então é uma literatura do século XIX, romance, né? Romântico, mas a história se passa no século XVII, na época do Richelieu, né? A época da França de Richelieu e do Rei Sol, né? Então essa coleção é bacana também. Aqui, adaptação da Thelma Guimarães, né? Vou falar em Alice, a gente falou Alice, que é essa aqui, é uma das versões, tem várias versões, traduções da Alice no País das Maravilhas, né? Tem Alice no Espelho, que é uma continuação também, que a Alice vai lá pro mundo do espelho, do Lewis Carroll, né? Então é a história da menina que sonha que entrou no mundo mágico, né? Ela vai seguir um coelho tá lá correndo, né? Com o relógio na mão, e aí ela cai num buraco lá, só que ela tava sonhando, né? Na verdade ela tava sonhando e vai pro mundo mágico, enquanto as cartas têm vida, né? A toma uma poção fica grande, toma outra poção fica pequena. Então é legal assim, e o gato sorridente, né? O gato fica lá rindo de tudo e tal. Interessante essa história. Inclusive tem uma paródia aqui, ó. É proibido ler Lewis Carroll, né? Que aí é uma paródia que fizeram sobre o livro. Então é um livro baseado, né? Não li esse livro ainda, mas está na minha lista. É uma paródia do Alice. E tem filme também, né? Tem um monte de filme aí que parodia, que pega trecho do livro, né? Aparece também referência a Alice País Maravilhas lá no Matrix, né? Aquele filme de 99 lá, que tem Siga o Coelho Branco, né? Siga o White Rabbit. Tem a música, né? White Rabbit, né? Que é o Coelho Branco e tal. Literatura alemã, em língua alemã, tem o Hoffmann, né? Hoffmann é conhecido antes do Edgar Allan Poe, antes do Lord Byron. Ele é conhecido pelos contos de terror, né? Então aqui tem o Quebra-Nozes, tem outros contos de terror, o Homem de Areia, né? Então Hoffmann é conhecido pelos contos de terror que inspiraram Edgar Allan Poe, inspiraram aqueles poemas macabros do Lord Byron, inspirou lá o Vampiro, né? Do Polidori, também na época do Lord Byron, inspirou a Mary Shelley a escrever o Frankenstein. Então é histórias de terror. Esse aqui é o Quebra-Nozes, tem uma animação, tem balé, né? Então tem muita coisa baseada aqui no Quebra-Nozes do Hoffmann, né? Literatura russa, aqui ó, conta Ivan, filho de boi, a Marina, né? Marina Tenório, ela é russa, né? Ou filha de russo, e vai contar aqui uma história baseada no universo russo. Eu tinha uma coleção também de contos russos, mas não achei aqui. Pequenos contos do Chekhov, do Gogol, né? Até do Dostoiévski também tinha uns contos. E dicas para conhecer literatura russa, começar com os contos russos, né? Então tem conto do Tolstói, do Chekhov e tal, né? Do Gorky, então são vários contos da literatura russa. E então essa aqui é uma russa brasileira, né? Russa brasileira falando da Rússia. Vamos lá um pouco para a África, né? Literatura África, ó, Sudiata, do Rogério Andrade Barbosa, que conhece muito da África, né? Então Sundiata ou Sundijata é um grande rei da África, né? Do norte da África. Então vai falar lá das histórias da África. Também outro imperador aqui, ó, Mansa Musa, que lembrar que o norte da África, né? O norte da África foi colonizado aí pelos árabes, né? Dos povos islâmicos. Então várias etnias do norte da África são islâmicas, né? E vários escravos, né, escravizados africanos que vieram para o Brasil são de cultura islâmica. Então tem a revolta dos malês que aconteceu na Bahia no século XIX, que eram escravos de cultura islâmica, né? Eles eram muçulmanos, inclusive sabiam ler e escrever e tal, né? Porque para você ler o Alcorão, essas crianças eram alfabetizadas, então era um povo assim, africano, do norte da África, que tinha cultura islâmica. Então vai contar isso aqui, ó, o imperador que vai até Meca, né? E também tem essa coletânea aqui, ó, de contos africanos, que vai ter aqui contos do Agualusa, do Mia Couto, né? Do Onde Jaque, que mais? Do Teixeira de Souza, Odete Costa Semedo, né? Boaventura Cardoso. Então, pessoal lá da Angola, né? Guiné, Moçambique, né? Etc. Então, o pessoal das ex-colônias portuguesas na África, contos africanos, esse aqui da Ática, né? Deixa eu só ver. Coleção gostar de ler, inclusive eu gostava de ler essa coleção aqui, né? Este livro aqui de 2010, né? 2010. Então são vários contos da cultura africana, né? Contos africanos. Aqui outra história que se passa na África. Você livro Dominique Torres, né? Uma francesa escrevendo sobre a história que acontece lá nos Tuaregs. É interessante que a pessoa gosta muito, né? Os Tuaregs são um povo que vive no norte da África. Eu acho que também são islâmicos, né? São de cultura islâmica. E tem o livro Tuareg, né? Interessante, tem um filme Tuareg que vai contar a história desse povo.
E depois eles foram colonizados pelos italianos e pelos franceses, né? Então tem essas revoltas dos tuaregs contra os franceses, contra os italianos, né? E principalmente na era da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, né? Depois vocês dão uma pesquisada aí e vai contar essa história aqui dos tuaregs. Vamos lá para a Afeganistão. Vamos para o Afeganistão. Tem a Deborah Ellis. Deborah Ellis vai contar a história da Parvana, né? Uma garota afegã. Então, esses livros são de 2000, 2001, 2002, né? É uma coleção que vai contar a história dessa menina Parvana. Lembrar que o Afeganistão entrou para a mídia depois daquela guerra que aconteceu lá no Afeganistão, depois da queda das Torres Gêmeas, né? Lembrar que o Osama Bin Laden tinha escondido ali, né, Afeganistão, Paquistão, e aí eles não devolveram o terrorista, e aí os americanos invadiram, né? Invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, invadiram, né? Então começou as guerras ali depois de setembro de 2001. Então, essa coleção aqui de 2000, 2001, 2002, a Viagem de Parvana, a continuação, né? E tem esse aqui, ó, Mohamed, o menino afegão, né? Fernando Vaz, então, Mohamed, o menino afegão, vai contar a história aqui do menino que fugiu do Afeganistão para o Paquistão, né? Então, muitos fugiram, né? Durante a guerra, muitos fugiram, porque a mesma etnia que tem no Afeganistão tem no Paquistão, né? Então, muitas vezes tem parente, muita gente fugiu das guerras, né? Porque teve muita guerra no Afeganistão, né? A gente sabe, muita guerra. E muitos fugiram para a fronteira do Paquistão, né? E aí depois para a Índia. Muitos foram para a Índia, né? Tem muito afegão na Índia. Muitos foram para a Europa, Estados Unidos, né? Então aqui história, são 3 livros que passam no Afeganistão, né? Para conhecer o povo afegão, né? Então tá aqui. Paquistão também tem um livro aqui, ó, a história de Iqbal, né? Esse passa no Paquistão, né? Tá na minha lista de leitura, também não li ainda, mas é uma história escrita por um italiano, né? O Francesco D'Adamo, e ele vai contar a história do menino lá no Paquistão, que fica ali. Inclusive voltou a mídia, né? Que tem uma guerra do Paquistão com a Índia, né? Caxemira e tal. É um país que fica ali entre o Afeganistão e a Índia, e o Paquistão já foi parte da Índia, né? Mas como a maioria da população é muçulmana, então separou da Índia, né? Durante a guerra de independência ali, com os britânicos, né? Os britânicos que colonizaram a Índia, né? E o subcontinente indiano, e aí dividiu o Paquistão e a Índia. Então tem vários livros do Salman Rushdie, né? Que se passa nessa fronteira aí do Paquistão com a Índia, né? Vamos falar de cultura indígena, um pouco de cultura indígena. Aqui, O Último dos Moicanos é um clássico, né? Literatura estadunidense, vai contar lá como é que os soldados estadunidenses exterminaram as populações pele vermelha, né? Os Apache e tal, o pessoal pele vermelha ali nos Estados Unidos, né? Então, O Último dos Moicanos, o moicano é uma das etnias, né? Várias etnias ali nos Estados Unidos, e mostra como é que, né? Teve uma limpeza étnica ali nos Estados Unidos, né? Então, O Último dos Moicanos. Tem o Pocahontas também, né? Tem o nosso livro Pocahontas. No Brasil surgiu toda a literatura baseada na cultura indígena, né? O Munduruku aqui, ó, Munduruku. Daniel Munduruku, né? Munduruku. Daniel Munduruku é um desses nomes que ele está destacando pela literatura indígena. Ou seja, agora nós temos toda a literatura escrita pelos próprios indígenas, né? Eles são agora bilíngues, né? Ou seja, são bilíngues, são alfabetizados em português e na língua nativa deles, são várias línguas indígenas, né? Então, Daniel Munduruku é um desses nomes, né? Eu acho que eu já fiz vídeo aqui falando só sobre literatura indígena, né? Essa nova literatura infantil juvenil, e esse aqui é O Mistério da Estrela Vesper, né? E aqui, contos do mundo todo, contos para crescer, são contos do mundo todo, né? Então são adaptações de contos do mundo todo. Você tem contos da China, do Congo, da Hungria, da Índia, do Japão, Gabão, Macedônia, Romênia, Haiti, Mongólia, né? Então cada conto é de um país e vai contar alguma coisa desse país, né? Então China, Congo, Hungria, Índia, Japão, Gabão, Macedônia, Romênia, Haiti, Mongólia. Nossa, dá uma volta ao mundo, hein? Então, a volta ao mundo, os contos, pequenos contos para escrever, para crescer, né? Então a dica aí, ó. Dá 15 minutos de vídeo, e aí, parcialmente ilustrado, né? Então, assim, é uma literatura infantil juvenil para você dar a volta ao mundo, né? Então, você vai conhecer vários países, cultura de vários países, né? E aí, essas são as dicas de hoje, né? De infantil juvenil, jovem adulto, né? Para você ensinar cultura mundial, né?
vamos transformar nossas crianças, nossos jovens em cosmopolitas, ok? Então, em 15 minutos de vídeo, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.